turma 111, 112 e 113. Estamos indo, com a graça de Deus, para o final da sua apostila, que é Comércio e Transporte, módulo número 3, da página 41 a 55, da apostila número 4. Estamos já finalizando o assunto Comércio e Transporte. Até aqui o Senhor esteve presente conosco, nos orientando. Conforme de costume, eu falei para vocês, pegue a sua apostila, pegue os lápis, pegue o marca-texto e vamos grifando as atividades dessa aula, acompanhando no vídeo, acompanhando, grifando no caderno, na sua apostila e aprendendo mais esse último conteúdo proposto pela apostila de Geografia do primeiro ano do ensino médio. Nós podemos dizer que a maior parte dos alunos já estão frequentando o segundo ano. Por quê? Segundo ano porque nós já, com a graça de Deus, alcançamos os nossos pontos, e espero que no dia 24 de novembro, que é a nossa última atividade do AV2, vocês possam entregar as últimas lições e assim terminar colocando 40 pontos e com certeza já estão trabalhando para as turmas 121 e 122. É muito bom e ótimo dizer que até o prezado momento Deus nos tem abençoado ricamente e que Deus nos protegeu, Deus nos guiou, Deus nos orientou e nos fortaleceu, dando ânimo para chegarmos até o prezado momento. Então, hoje nós vamos trabalhar com o módulo número 3, conforme já foi dito para vocês, sobre o comércio. Primeiro vamos trabalhar sobre o comércio, depois o transporte. Vamos começar nossa aula através de uma oração. Oremos. Que o Senhor Jesus Cristo esteja presente com cada aluno, abençoando, protegendo, guiando, orientando, para que cada um deles possa sentir a presença de Jesus Cristo no coração deles. Que eles possam ser motivados pelo teu grande amor e que possam sentir sempre a presença de Jesus no seu coração e também estenda aos seus queridos familiares. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Comércio e transporte. Vamos então, primeiro que eu falei para vocês, nós dividimos esse módulo número 3 em 2 itens. Primeiro vai ser o trabalho do comércio e depois vai ser o trabalho sobre o transporte. Então, o comércio, os primeiros slides, nós vamos fazer uma retomada histórica sobre o comércio. Depois vamos falar sobre termos comerciais. Então, isso vai ser a aula de hoje. Termos comerciais e o histórico do mesmo. Eu levantei algumas perguntas que você vai ver no slide. E essas perguntas eu vou lendo, vou explicando, vou comentando cada uma delas para você ter o mesmo. Então, hoje, História do Comércio, página 41 e 43, o mundo da importação e o mundo da exportação. E vamos então pegar a sua apostila na página número 41, História do Comércio. E o primeiro ponto que nós podemos observar é a pergunta que temos colocada aí no slide, como o comércio. E no seguinte, o comércio é uma das mais antigas atividades humanas e surgiu da possibilidade de se obter produtos diversificados, tais como o homem, há muito tempo atrás, ele saía de uma região para outra região, à procura de alimentos, da caça, à procura do seu próprio modo de viver. Mas as famílias eram pequenas, mas elas foram aumentando cada vez mais. E ao ter esse aumento familiar, a população não dava para sair de uma região para outra, porque eram famílias numerosas. E com isso, essas famílias elas começaram a se instalar numa determinada localidade, formando um grupo social, uma civilização, num local qualquer.
Só que essas civilizações se casavam com outras civilizações e foi aumentando cada vez mais. E surge o que nós conhecemos como comércio, porque um plantava trigo, o outro plantava arroz, outro plantava batata, tomate, e esses produtos eles eram o quê? Eram diversificados, eram diferenciados de cada área, de cada região. Então, para que eles pudessem obter esses produtos diversificados, surgiu o que nós conhecemos como o comércio. Então, o comércio, ela vai ser então essa possibilidade de obter produtos diversificados entre os mesmos, né? Cada um cultivando o seu próprio produto ou criando o produto. E quando você fala em comércio, né? O comércio nós podemos dizer o seguinte, que as formas mais primitivas do comércio se davam com base na troca. E essa base da troca, como citei anteriormente. Eu tenho, por exemplo, a plantação de batata. O outro tem plantação de trigo. O outro tem plantação de soja. Então, eles trocavam, mano a mano, entre aspas, como nós podemos dizer, esses produtos entre eles, né? Então, no início, o comércio, no ponto histórico, ela se dá através da troca de produto de um para com o outro de forma diversificada. Não se tem no contexto histórico, né, uma data precisa em quando começou essa troca de produtos comercializáveis entre eles. Agora, logicamente, que essa troca, com o passar do tempo, ela vai gerar o que nós conhecemos como conflitos, né? Apesar do desenvolvimento das atividades comerciais entre eles, os conflitos sempre foram uma constante dentro dessa importância do segmento da economia, produzindo até importante guerras, conflitos entre os povos pela conquista de novas áreas e rotas comerciais. Esse conflito, porque eles viram que não dava para trocar mano a mano, né, o produto, entre aspas, trocar soja por batata. Soja é difícil de cultivar, batata é mais fácil. Então, batata seria mais barato em comparação à soja. Então, estava nessa troca de produto por produto, estava surgindo o quê? Conflito, porque não era igual o valor econômico expresso na troca desses produtos. Por exemplo, o cara ia trocar por sal, né? Que sal significa salário, que vai dar essa formação futura. Então, eles estavam observando que muitos estavam tendo lucro e outros estavam tendo o quê? Prejuízo. E com o passar do tempo, tudo isso foi gerando o que nós conhecemos como conflitos. E esses conflitos geraram algo positivo. O que? Melhorar o produto, ter onde explorar essas matérias-primas, ter novas rotas comerciais e expandir esse comércio. Então essa foi a necessidade de ocorrer o avançamento do comércio. Se não fosse esse conflito, ainda continuaria o mesmo. Como nós podemos colocar, Fernando Collor de Mello, ao ir para a Alemanha, observou lá que tinha carros de várias marcas e potentes e rápidos. E ele falou que os nossos carros brasileiros eram carros, conforme ele colocou, carroças ambulantes. Mas ele quis dizer o seguinte, que o Brasil estava atrasado a nível automobilístico no período Fernando Collor de Mello. E, logicamente, com a abertura do comércio brasileiro para o mundo, nós
atualmente, no mundo globalizado, nós temos essa grande gama de vários tipos de carro. E isso surgiu lá no contexto histórico, na questão do comércio através desses conflitos. Outra questão que nós podemos colocar para vocês na questão da página número 41 são os deslocamentos, né? Então, as necessidades de ampliar as atividades obrigou os seres humanos a se deslocarem sobre toda a superfície do planeta em busca de novas oportunidades. E quando você fala de novas oportunidades, são o quê? Novos tipos de produtos ou matéria-primas que poderiam ser o quê? Trocado entre eles através do comércio. Então o comércio começou a evoluir quando eles saíram da sua região lá de Portugal ou da Espanha e foram até as Índias à procura de matéria-prima para ser vendido no continente europeu. Falei Portugal e Espanha porque esses dois países lideravam a economia comercial do mundo nesse período, né? Como a Inglaterra, a França, a Alemanha. Mas Portugal e Espanha, sempre com essas conquistas de novas áreas, eles estavam procurando melhores produtos para ser comercializado na economia do mercado deles, do local, né? E é isso, por isso nós temos a questão número 4 sobre deslocamentos. Agora, esses deslocamentos, logicamente, vai provocar o que nós conhecemos como rotas comerciais. E desde a antiguidade, as atividades comerciais fizeram surgir importantes rotas. E essas rotas poderiam ser o quê? Rotas terrestres ou rotas marítimas, que ligavam o quê? As áreas de produção às áreas de consumo, ou seja, lá onde tirava matéria-prima até ser consumido pelo próprio homem. Nos seus entrocamentos, ou ao longo dessas rotas, desenvolveram-se que muitas cidades importantes naquele período no surgimento das rotas, tanto marítimas como terrestres, como por exemplo a cidade de Veneza, na Itália, Rotemburgo, no sul da Alemanha, e outras cidades que foram se formando no período dessas rotas comerciais, conforme nós podemos observar na página número 41. E aí você pode observar na página 41 alguns tipos de rotas que você pode observar na mesma, como a rota comercial dos fenícios. Você pode observar rotas comerciais dos fenícios, era ao longo do mar Mediterrâneo, que você pode observar ali na África, no Egito, na Ásia, na Europa, na Península Ibérica, e também na página número, abra comigo o livro, acompanha comigo na apostila, lá na página 42, nós também temos a Rota da Seda, que ela saía já por áreas tais como ia até o continente asiático, pegando a região da Índia e da China. Então ali na página 42 você vê lá rota terrestre que está pintado em vermelho, saindo lá do mundo europeu e indo até a Pérsia, até a China. A rota marítima, né, pelo mar Mediterrâneo e pelos mares da localidade, e por rota marítima através do mar Mediterrâneo, um pelo Oceano Índico e outro pelo mar Mediterrâneo. Mas alguns povos, eles entram em destaque nessa região. Alguns povos se destacaram do trabalho de conquista de novas áreas. Como nós podemos colocar, diversos povos se destacaram, né? Como, por exemplo, os persas, no seu período, né, da sua história, eles desenvolveram-se muito nessa atividade comercial. Os árabes se destacaram muito até na criação da moeda, né, da troca dos próprios árabes, se destacaram em grande quantidade nessa forma. Também os gregos, os romanos, os fenícios árabes foram os que mais se destacaram como essa importância na conquista de comércio. Eles desenvolveram-se muito disso. Que dominaram, principalmente os fenícios, que dominaram o mar Mediterrâneo em 1550. Ou seja, 1500 foi a colonização brasileira. E 1550 até
e 330 a.C., né, nesse período todo, 330 a.C. até 1500, foi o período em que nós tivemos a própria exploração dos fenícios, dos persas, dos árabes, gregos, romanos, no mar Mediterrâneo. Então foi o período de 330 a.C. até os nossos dias, que é 1550. Tá? Agora, então esses povos se destacaram e deixaram a cultura comercial para o dia a dia, como nós podemos observar. Agora surgem algumas necessidades. Quais são as principais necessidades que surgiram, né? Geradas pelas atividades econômicas, atividades comerciais. Obrigaram aos seres humanos a desenvolver o quê? Então, se eu não tenho a escrita, como é que eu vou fazer o comércio? Eu tinha que ter o papel, tinha que saber escrever. A origem da matemática através dos árabes, né? Então, esse desenvolvimento da escrita, da matemática, da engenharia naval para produção de melhores navios para irem pelo mar Mediterrâneo ou no Oceano Índico para a conquista de novas áreas. E esses navios deviam ser navios que pudessem carregar grandes volumes, navios que tivessem, pelas condições físicas, atravessar essas áreas que tinham problemas de maremotos ou grandes tempestades, chuvas, né? Então tinha que construir um navio de bom porte nesse período. E também os produtos que eram explorados, né, e trazidos por eles, como produtos, tecidos, cristais e metais, foram as necessidades básicas oriundas do comércio, quando eles começaram a deslocar a procura de novas matérias-primas. Né? E você pode acompanhar comigo lá na página número 41. Diz assim: sabia mais, saiba mais. No passado, desenvolveram-se diversas rotas que ligavam Europa, Ásia e África. Entre essas, havia a rota da seda, que você pode observar na página 41, que por sua importância econômica foi utilizada por vários povos ao longo da história. Um fato de destaque histórico é a tomada pelos turcos otomanos de Constantinopla, atual Istambul. Istambul fica na Turquia europeia, no ano de 1453. As divergências religiosas entre cristãos e muçulmanos impediram o desenvolvimento de atividades comerciais no Mediterrâneo pelos europeus. Então, aí nesse sabe a mais, pelo que a retomada dos turcos otomanos na conquista dessa região. Então, dessa página número 41, nós tiramos com vocês algumas questões importantes voltadas ao histórico do comércio. O que é comércio, como isso surgiu, a questão da troca, a questão dos conflitos que originou-se pelo produtos e troca do mesmo, o deslocamento, as rotas que nós vimos na página 41 e na página 42, lá no mapa Rota da Seda, né? Vimos também os povos que se destacaram e as necessidades que surgiram no próprio processo. Agora, na página número 42 da sua apostila, pegue a sua apostila comigo e vamos então para as próximas perguntas que continuam falando sobre a questão da história comercial. O que nós estamos fazendo na página 41 e 42 é o contexto voltado exclusivamente para o contexto histórico do comércio, uma síntese. E aí, nessas duas páginas, estamos trabalhando sobre esse assunto. Vamos agora, então, como falei para vocês, peguem o seu livro, a sua apostila, na página 42 e vamos à primeira questão. Falta de mercadorias. Então, por causa da falta de mercadorias, o comércio, até o próspero comércio que nós tínhamos em Gênova e Veneza, eles entram em declínio. Por quê?
porque não tinha matéria-prima específica ou novidade naquele período para comercializar. Então, com esse processo não ter mercadorias novas ou mercadorias diferenciadas ou diferentes, né, entra em declínio e impulsiona outros povos a buscar novos caminhos para buscar novas matérias-primas. Por isso que surge esse contexto de todas essas rotas comerciais, como eu já foi falado, a rota terrestre está na página 42, a rota marítima no Oceano Índico, a rota marítima no Mar Mediterrâneo, foram o quê? Novos caminhos procurados para o desenvolvimento do mesmo. E surge, então, nesse contexto da falta de mercadorias, outros grupos que começaram a estabelecer em 1942, que foi, por exemplo, assim, os portugueses e os espanhóis, eles entram em cena à procura de uma rota marítima que levasse até a Índia. Então, os resultados foram, mas em 1942, os portugueses, né, e também juntamente com os espanhóis, mais precisamente porque os portugueses ficaram com medo de conquistar pelo oceano, foram os espanhóis em 1952 que chegaram a uma nova região conhecida como o continente americano, né? Isso por causa de que eles queriam novas terras, um espaço para matérias-primas, e ao chegar eles encontraram uma nova região em 42 que nós chamamos o continente americano. Isso é contexto histórico, só para vocês terem a formação. Outra palavra que nós colocamos, mercantilismo, foi uma política econômica adotada pela Europa. A ênfase dessa política se dava para a acumulação de riquezas por meio de exportações mais que importações. Então, exportar muito mais matéria-prima barata para ter em grande quantidade e dar seu termo que nós conhecemos como o termo do mercantilismo. Colocando essa palavra mercantilismo na questão geográfica. Logicamente que aí então surge outros grupos, né, no cenário mundial, principalmente quando se fala mundial naquele período, é o contexto europeu. Entre eles vai se destacar os ingleses, holandeses e franceses. Todos eles à procura de novas terras para trazer de lá matéria-prima específica para ser conquistada por esses países, já que Portugal e Espanha já singraram os altos oceanos, como o Oceano Atlântico, para a busca de matéria-prima, no caso, lá para a Índia. E quando Portugal e Espanha estavam crescendo economicamente com novas matérias-primas, os ingleses, os holandeses e os franceses foram à corrida de novas terras, a novas conquistas dessas novas matérias-primas. Tá? Agora também, nesse período também, temos o desenvolvimento, né? Já que Portugal e Espanha foi mais para a conquista de matéria-prima, os ingleses eles começaram a focalizar no avanço comercial e o modelo econômico adotado pelos europeus colaboraram para o desenvolvimento do capitalismo industrial. Então os ingleses, ao observar que não tinha outras áreas além da Oceania que foi conquistado por eles, não tinha mais áreas novas para ser conquistada, eles começaram a dar o desenvolvimento da primeira revolução industrial. Então eles começam a trabalhar nessa segmentação de capitalismo industrial, né? Trabalhar com a transformação da matéria-prima em produtos industrializados, produtos para ser comercializados por eles mesmos, para ficar mais barato o contexto de matéria-prima. Agora, com isso, né, muitos outros países começaram a trabalhar com esse contexto de capitalismo industrial. Mas surge esse clube dos países industrializados, como as unificações da Alemanha, da Itália,
ampliaram o clube dos países industrializados. Quais eram? Então, os ingleses, os holandeses, os franceses, os italianos e os alemães. 5. Aí vai, lembra que nós falamos do grupo do G7, que vai formar então os Estados Unidos e o Canadá, dá o G7, e o G8 então seria a própria Rússia convidada. Então eles se unificaram entre eles, formando o que nós conhecemos o Clube dos Países Industrializados, que vai dar origem então ao G5. Mas nesse próprio processo nós temos o que? A questão da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, profundas divergências entre os europeus, tais como ingleses, holandeses, franceses, alemães e italianos, no início do século XX, fez eclodir a Primeira Grande Guerra Mundial. Porque essa Primeira Guerra Mundial, eles estavam vendo que eles não estavam tendo unificação entre eles, ou seja, não estavam tendo apoio, e com isso vai gerar essa Primeira Guerra nesse contexto histórico, né? Um dos motivos, tá, gente? Um dos motivos da Primeira Guerra foi a questão dessa unificação econômica da mesma. Continuando, agora vou ver com vocês algumas datas que vão ocorrer nesse período, né? E aí um dos problemas em 1929, com o fim dos conflitos bélicos que ocorreram na Primeira Guerra entre os países situados lá como os ingleses, holandeses, franceses, alemães, italianos e assim por diante, houve uma reestruturação do comércio mundial. E novos países se desenvolveram industrialmente, entre eles os Estados Unidos da América, né, e o Japão na Ásia. Nada a ver com o mundo europeu. Já o mundo europeu já logo que foram enfrentados por essa guerra, outros países como os Estados Unidos e o Japão estavam livres dessa questão. E as suas indústrias passaram a produzir em larga escala e abastecer o comércio mundial, já que os europeus tinham enfrentado a guerra e estavam com problemas internos ainda para ser resolvido. E isso, então, os Estados Unidos e o Japão tomam posse e começam a desenvolver o comércio mundial. Esse fenômeno se estende até a queda da Bolsa de Valores em Nova York no dia 29 de outubro de 1929. E com essa grande crise econômica mundial afeta todos os mercados, tanto os mercados do mundo europeu, do mundo americano e do mundo asiático. O mundo asiático, Japão, mundo americano, Estados Unidos. E o mundo europeu, os ingleses, holandeses, franceses, alemães e italianos. Então, tem esse processo da queda da Bolsa de Valores em Nova York no dia 29 de outubro de 1929. Mas temos 1930. Então, essa crise que ocorreu, a crise econômica mundial, foi registrada no contexto histórico como depressão econômica dos anos de 1930, que pega praticamente todo o mundo econômico. E os Estados Unidos, lá em Nova York, em Wall Street, em 1929, né, com essa depressão econômica, o mundo praticamente parece que decaiu a nível econômico, não tendo esse levantamento. Lógico que os Estados Unidos conseguiu reverter toda essa situação e começou a soerguer na economia mundial. Só que agora, no período já do ano de 2010, 12 por aí, e também com os problemas que teve com os conflitos provocados por Saddam Hussein, que os Estados Unidos deu uma caída a nível econômico. Continuando as nossas datas, o nosso assunto, nós temos o DIT, que já falamos, que é a Divisão Internacional do Trabalho, né? E aí em 1939 e 1945, o que vai surgir nesse período? Então, entre os anos de 1939 e 1945, o mundo foi novamente palco de um conflito. Esse conflito de grande proporção não só foi no mundo europeu, mas em
todo mundo. Quando se fala na Primeira Guerra Mundial, eu só falo Primeira Guerra Mundial dos países, Primeira Grande Guerra. Primeira Grande Guerra, só a Europa. Agora, quando falo na segunda, eu falo Segunda Grande Guerra Mundial. Não só foi o mundo europeu, como todos os outros continentes. Principalmente, né, porque essa depressão que teve econômica em 1930, né, afetou os Estados Unidos na América, afetou o Japão na Ásia, afetou todo o mundo europeu. Então, nesse período, provoca-se então a Segunda Grande Guerra Mundial. E a guerra novamente ultrapassou as fronteiras físicas, as fronteiras políticas, as fronteiras continentais de cada uma delas, dos países envolvidos, e o comércio mundial outra vez foi atingido por essa questão, pela a Segunda Grande Guerra Mundial, nesse período de 1939 e 1945. Agora, em 1944, vamos ter uma questão, ou seja, um ano antes do final da guerra, os países aliados convocaram a Conferência de Bretton Woods, com a finalidade de conferir estabilidade às relações econômicas entre os países e preveniram os efeitos negativos da economia, como o que ocorreu com a Grande Depressão Econômica dos anos de 1930. Então, nesse contexto, eles começaram a observar se continuasse com essa guerra, o mundo todo sofreria por esse conflito econômico, não só conflito social e político, mas principalmente na questão econômica. Então, em 1944, forma-se então essa conferência de Bretton Woods para ver as questões econômicas, né? E aí, essa questão econômica que foi proposta pela conferência de Bretton Woods foi observar, por exemplo, a questão comercial e a questão cambial. E em 1947, então, foi criado um acordo geral sobre tarifas e comércio, né, chamado GATT. Então, esse acordo estava o quê? Sua finalidade era regulamentar as relações comerciais entre os países e reduzir o protecionismo dos produtos. Então, com isso, teria um surgimento de melhores produtos, de melhor qualidade, e os produtos seriam mais acessíveis à população a partir de 1957, com a criação do GATT. Agora, em 1995, logicamente que esse GATT não teve esse grande espaço econômico, então foi criado a Organização Mundial de Comércio lá na Europa, em Gênova, né, um estado neutro, e assim, com essa criação do OMC, foi uma organização da própria ONU, com uma finalidade de julgar a prática comercial entre os países do mundo, os países do globo, no caso 193 países pertencentes a essa estrutura da ONU, através da OMC. Continuando, agora nós vamos para alguns termos comerciais. Então, quando foi criado a OMC, então o mundo agora começou a trabalhar estruturalmente, importando, exportando os produtos para lá e para cá e assim por diante, né? Lógico, temos conflitos sociais, econômicos entre os países devido à economia, mas o mundo está equilibrado. Equilibrado de que forma? Economia rica, economia emergente, economia pobre, conforme nós vimos em aulas anteriores. E agora, nessa página número 43, nós vamos ver com vocês alguns termos comerciais, tais como, primeiro termo é dumping, né, como você pode observar. As relações comerciais nem sempre são perfeitas e pacíficas entre os países. Por exemplo, o Brasil envia algo para a China não gosta porque não foi aquilo que foi pedido, ou outro determinado produto. Ou, por exemplo, eu vou comprar um iPhone 12 vindo dos Estados Unidos, que é caríssimo, então muitas vezes não é perfeito as minhas condições
de dinheiro para o mesmo tempo. Então, essas atividades podem envolver atitudes consideradas desleais, como é o caso o dumping, que significa o quê? O que é dumping? Prática de exportação de produtos a preços inferiores àquelas praticadas no mercado interno. Por exemplo, assim, imagine, né, o iPhone 12 que está sendo vendido no mundo todo, mas é de origem norte-americana, lá está sendo vendido por $1.000. Imagine se esse iPhone 12 viesse para o Brasil e fosse vendido menos do que $1.000, por $500, por exemplo. Isso nós chamamos de dumping, quando o preço é inferior quando é praticado no país da sua própria origem, né? Quando vai para o comércio exterior, né? Então, o preço inferior àquelas praticadas no mercado interno. Vamos ao outro termo, além do dumping, nós temos a palavra chamada protecionismo. E o que significa protecionismo? Nas relações do comércio exterior, também existe a prática do protecionismo, através do quê? De imposição de altas taxas alfandegárias sobre produtos importados. Para fazer o quê? Nesse protecionismo é para proteger o produto, a sua marca, a sua patente, e através então de altos cobranças de taxas alfandegárias para conservar o produto, para não ser pirateado por outros países que nós sabemos que no mundo faz também esse processo. Agora, outra atitude que nós podemos colocar também, que é uma prática desleal como o dumping, né? Nós temos a formação de cartel. Empresas diferentes que firmam acordos para estipular preços e impedir a livre concorrência. Então, alguém é dono de petróleo e, ao ser o dono do petróleo, então eu vou vender o preço que eu quero, né? Então, aí, isso é uma coisa desleal, é que nós chamamos de questão de cartel. Outro ponto que nós podemos observar como termos comerciais é quando nós falamos barreiras alfandegárias. De maneira geral, os países querem que as barreiras alfandegárias sejam o quê? Reduzidas, diminui isso aí. Mas na prática percebe-se que elas criam dificuldades ao mundo da importação de certos produtos, com a finalidade de proteger o seu mercado interno. Então, essas barreiras alfandegárias, no intuito, é diminuir o processo. Mas quando diminui as tarifas alfandegárias, elas não protegem totalmente o produto. E assim, alguns países, infelizmente, poderão fazer essa cópia, falsificando ou pirateando os produtos no local. Bom, com essa criação, né, da OMS, o que ela vai ser responsável? Então, entre as atividades da Organização Mundial do Comércio, que foi criada em 1995, substituindo o GATT, essa organização ela tem as suas conferências internacionais com a finalidade de estabelecer o quê? Novas regras no mercado mundial, bem como julgar as ações movidas pelos países membros. Ela vai ver o preço dos produtos, se é de qualidade, se tem boa origem, de que país que é procedente, qual é o ano de fabricação, qual o ano da validade do produto, qual moeda que está circulando, né? Se os impostos sendo cobrados. Isso são tarefas voltadas exclusivamente para a OMC, para não ter essa disparidade de preços na questão mundial. Aí nós podemos falar o seguinte: quando temos as importações e exportações, que vai ser o assunto já da próxima aula, quando se fala em superávit, eu estou falando no processo de lucro. E quando falo no processo de déficit, é quando na Bolsa de Valores ela está o quê? Voltada à questão negativa. Então, esses superávit e déficit são questões voltadas exclusivamente para o comércio no mundo da
atual. Então, no próximo assunto, da página 43 e página 44, nós iremos estudar com vocês os principais comércio que vive no mundo da atualidade, os blocos econômicos que surgiram, os blocos que estão trabalhando com o mundo da importação. Vamos ver o que é importação, o que é exportação, né? Quando surge essa questão do superávit, quando surge essa questão do déficit. Então, esse vai ser o nosso próximo assunto que nós vamos trabalhar com vocês, comércio mundial da atualidade. Muito obrigado pela sua cooperação, pela sua atenção, e que Deus possa estar presente com vocês ao ouvir, ao assistir essas aulas, e vocês poderão fazer as suas atividades para representar no AV2, que vai ser lá no dia 24. Já falei para vocês, só repetindo, que a página da AV2 é da página 36, 37, 38, 39 e 40. E também tem a página, é bem grande, esse é o último maior para vocês, e da página número 52 a 55. Então, ao vocês fazerem, já poderão colocar no caderno só as respostas e as páginas, para não precisar tirar foto de tudo, porque não vai ser cabível ao todo. Infelizmente, esse vai ser a V2 de maior quantidade de folhas, mas todo mundo é criativo e vocês vão conseguir fazer isso numa boa. Muito obrigado e vamos orar. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando. Que eles possam ter a tua paz, o teu amor e o teu entendimento. Muito obrigado por essa aula, obrigado pelas tuas bênçãos, e nos ajude a sermos mais do que vencedores na graça que vem do Senhor Jesus Cristo. Estenda essas bênçãos aos teus queridos familiares, em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Tchau, turma, muito obrigado pela tua cooperação e até o próximo encontro. Que Deus possa realmente estar com vocês. Tchau, tchau, fui.